Eu sempre senti como se meu corpo fosse uma ferramenta. Algo a ser usado. Nunca uma pessoa, mas uma máquina de gerar filhos para os outros. Desde que eu me entendo por gente, meu corpo foi utilizado dessa maneira, sem que eu tivesse sequer uma chance de protestar. Quando eu sangrava demais depois dos partos, eles apenas me davam medicamentos para apagar minhas lágrimas, mas não o sangue que vazava. Eles diziam: "Pare de chorar, mulher. Você não está aqui para criar, está aqui para parir." Durante 25 anos da minha vida, a única função que me deram foi essa: parir. Eu nem sabia o que era ser mãe, porque minha função nunca foi cuidar, apenas gerar. Cada gestação me consumia mais, e tudo o que eu recebia em troca eram ordens, dores e uma vida que parecia um pesadelo sem fim. Mas eu tinha que continuar. A necessidade falava mais alto, e o medo de ser destruída por completo me impedia de fugir. Eu não sabia para onde ir. Meu nome é Clara Teixeira. Tenho 80 anos agora, mas quando olho para trás, vejo uma mulher quebrada. Uma mulher que nunca teve uma chance real de viver. Eu sou de Pyunri, uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, onde as montanhas e o clima seco pareciam refletir a dureza da minha vida. Hoje, sentada em minha cadeira de balanço, fumando meu cachimbo feito de folha de fumo, olho para o pequeno quintal que cuido. Ali, entre as árvores e as frutas que cultivo, encontrei a única coisa boa que a vida me deixou: a capacidade de plantar, de criar algo. A fumaça do meu cachimbo me transporta para o passado, e hoje decidi contar a história que carrego dentro de mim há mais de 50 anos. Uma história de sofrimento, vingança e, acima de tudo, de superação. Antes de continuar, gostaria de saber quem está me ouvindo. Se você é de Pyunri, talvez tenha ouvido falar dos Moreira, a família que vou contar agora. Conheceram-nos, com certeza, se viveram por aqui. E, se conheceram, sabem que não estou inventando nada. Comente abaixo de qual cidade você está. Falando e se inscrevam no canal para novas histórias reais. Nos anos 50, o Brasil era um país totalmente diferente. E minha família era muito pobre. Meu pai cortava cana de sol a sol na usina que ficava perto de nossa casa. A pele de suas mãos estava tão rachada de tanto trabalhar que era difícil de olhar. Minha mãe, que era lavadeira, se levantava às 4 da manhã para pegar as roupas dos ricos na cidade e voltava com a coluna dolorida, carregando sacos maiores do que ela mesma. A seca era insuportável. E a única coisa que tínhamos era o barraco de taipa onde morávamos, que ficava coberto de lama quando chovia. Foi nessa vida de privação que cresci. Eu era a segunda mais velha de 8 irmãos. A comida era tão pouca que muitas vezes fingia estar cheia, para que meus irmãos menores pudessem comer. Aprendi desde cedo que para sobreviver, às vezes é preciso esconder a verdade. Quando eu tinha 12 anos, meu pai sofreu um acidente enquanto trabalhava. O calor intenso de novembro foi demais para ele, e ele caiu morto no campo. Eu nunca vou esquecer o cheiro dele naquele dia. Suor, terra, morte. Meu pai foi enterrado sem caixão, pois não tínhamos dinheiro. Era como se um pedaço de minha infância tivesse morrido junto com ele. No dia seguinte ao enterro, minha mãe me chamou e me disse: "Clara, agora somos nós duas. Você vai ter que parar de estudar e ajudar a cuidar dos seus irmãos." Eu queria estudar. Tinha aprendido a ler, escrever meu nome, fazer contas. Mas a vida de necessidade não dava espaço para sonhos. Fui trabalhar com minha mãe, lavando as roupas dos ricos da cidade. A família Moreira era uma das mais ricas da região e eram donos de várias propriedades. O doutor Osvaldo Moreira, médico, era a pessoa que atendia todos os ricos da cidade. Quando entrei na casa dos Moreira pela primeira vez, fiquei abismada. O piso brilhava, os móveis eram de madeira preciosa e eu nunca tinha visto uma geladeira tão grande. Lá,
As crianças comiam tanto que o desperdício de comida era algo que não conseguíamos nem imaginar em casa. Eu lavava as roupas da dona Helena, mãe dos Moreira, e ela sempre me dizia: Clara, você tem mãos de fada. Deixe-me ver como você arruma esses jalecos. Eu não sabia na época, mas aquilo era apenas o começo. O Dr. Osvaldo, sempre com um olhar atento, começou a me observar com outros olhos, e algo dentro de mim me dizia que aquilo não ia acabar bem. Quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar como empregada na casa dos Moreira. Arrumava camas, lavava louças, varria o chão. Dona Beatriz, esposa do Dr. Osvaldo, era uma mulher magra e sempre séria. Ela falava pouco e me tratava sem muita consideração. Mas o Dr. Osvaldo, ele era diferente. Ele me tratava como se eu fosse algo especial, como se eu fosse alguém importante. Ele me perguntava sobre a escola, sobre o que eu sabia, o que eu queria aprender. Me mostrava seus livros de medicina, explicava como funcionava o corpo humano. Para uma menina como eu, isso era um elogio imenso. Ele dizia: se você for inteligente, Clara, vai entender essas coisas que ninguém mais entende. Eu não sabia o que ele queria dizer com isso, mas eu me sentia valorizada pela primeira vez na vida. Aos 17 anos, minha mãe adoeceu. Uma tosse persistente que aos poucos foi enfraquecendo seu corpo. O Dr. Osvaldo foi quem a atendeu, diagnosticando uma doença pulmonar grave. Mas o remédio não a curou. 6 meses depois, minha mãe morreu. Eu fiquei sozinha com meus irmãos, agora sem a proteção de meu pai e sem a minha mãe para cuidar de mim. O Dr. Osvaldo, vendo minha situação, me ofereceu uma proposta. Clara, você pode vir morar aqui, nos fundos da minha casa, ajudar no serviço. Vai ganhar mais e seus irmãos estarão bem cuidados. Está na hora de você se tornar uma moça adulta, com responsabilidades. Ele me disse isso de uma forma tão serena que, na época, eu não vi o que estava por trás daquelas palavras. Eu aceitei, sem pensar nas consequências. Os primeiros meses foram melhores. Comida na hora certa, cama limpa, um pouco mais de conforto. Mas algo começou a mudar. O Dr. Osvaldo me tratava de uma maneira diferente. Começou a me dar roupas que a dona Beatriz não usava mais. Deixava eu pegar livros da estante, até sentava comigo na cozinha e tomava café. Eu, inocente, achava que ele me via como uma filha que ele nunca teve. Foi aos 18 anos que tudo mudou. Eu estava no quartinho dos fundos, lavando minhas roupas, quando o Dr. Osvaldo apareceu. Ele estava sério, quase tenso. Clara, preciso falar com você. Você sabe que sou médico, certo? E que atendo muitas famílias ricas. Você sabia que existem mulheres de boa família, com dinheiro, mas que não conseguem ter filhos? É uma tristeza enorme. Ele falava com tanta calma, mas eu sentia que havia algo mais. Ele me olhou fixamente nos olhos e disse: eu descobri uma maneira de ajudá-las, mas preciso de uma pessoa forte, saudável, alguém como você. Ele sorriu, mas algo naquele sorriso me deu calafrios. Você pode ganhar mais dinheiro em 1 mês do que sua mãe ganhou a vida toda, Clara. Mais do que você ganharia em 5 anos trabalhando aqui. Eu só preciso de uma coisa de você: seu corpo. Foi aí que tudo mudou. Naquele momento, eu ainda não entendia o que ele queria dizer. Eu só sabia que havia uma oportunidade, uma chance de melhorar minha vida, de dar uma vida melhor para meus irmãos. Eu não entendia que naquele exato momento eu estava vendendo minha alma. Sem pensar muito, aceitei. Naquele dia, o Dr. Osvaldo me levou até um lugar que eu nunca tinha visto. Na parte de trás da fazenda, escondido por um laranjal denso, havia uma casa simples. Ou melhor, parecia uma casa, mas por dentro era uma clínica secreta. A decoração era fria e impessoal, com móveis de metal, paredes brancas e cheiro de álcool no ar. Este é o lugar onde a gente ajuda a natureza
a fazer o que ela não pode sozinha. Ele disse com aquele sorriso. Eu olhei ao redor, confusa, sem saber o que estava acontecendo. E foi naquele lugar que minha vida tomou um rumo irreversível. Eles me disseram que seria um procedimento simples. Algo que eu faria por uma família rica que não podia ter filhos. Eu seria apenas um recipiente, uma incubadora humana. Na manhã seguinte fui levada a uma sala fria, onde me deram um banho, com sabonete especial e me vestiram com um uniforme de hospital. Aquelas roupas, o cheiro, tudo era estranho para mim. Eu estava prestes a entrar em um mundo que nunca poderia imaginar. Deitei na cama e senti uma agulha entrando em meu braço. Em seguida, senti uma dor insuportável. O Dr. Osvaldo e outro médico desconhecido começaram a mexer no meu corpo, usando instrumentos que eu nem sabia o que eram. A dor foi terrível, mas eu fiquei em silêncio. Eu não sabia o que fazer, nem o que esperar. Não havia ninguém para me proteger. Só uma sensação de que minha vida estava sendo arrancada de mim, pedaço por pedaço. Eu só soube que tinha dado certo quando o Dr. Osvaldo veio até mim com um sorriso de satisfação no rosto. Agora você vai ser responsável por uma grande alegria para uma família rica, ele disse. Eu não entendi o que aquilo significava, mas, a partir de então, minha vida foi tomada por uma dor física que nunca mais me abandonou. Eu passei meses naquela clínica sozinha, isolada do mundo. Quando o bebê começou a se mexer dentro de mim, comecei a sentir algo que eu nunca imaginei que fosse capaz de sentir. Amor. Um amor estranho, torto, mas real. Eu conversava baixinho com a criança dentro de mim, mesmo sabendo que não poderia ficar com ela. A dor de carregar um filho sem poder ser mãe era algo que eu não sabia explicar. O tempo passou, e cada parto foi mais difícil que o anterior. Eu começava a perceber que meu corpo estava mudando, que eu não era mais uma menina, mas uma mulher, destruída, consumida pelas garras de um sistema cruel. O Dr. Osvaldo e os outros médicos me viam como um objeto, um meio para um fim. Eles me usavam como uma ferramenta de reprodução, mas o que ninguém sabia era que, a cada criança que eu paria, eu estava acumulando algo dentro de mim. Raiva. A cada novo parto a dor aumentava. Eu ficava cada vez mais fraca, mais desgastada. E, no entanto, eles não se importavam. Não passavam de monstros vestidos de branco, tratando-me como um animal que precisava ser alimentado para continuar trabalhando. Eu era apenas um corpo, um recipiente para seus planos. Os meses se arrastaram como se o tempo tivesse perdido o seu significado. Eu estava sozinha na clínica, sem ninguém para falar, sem ninguém para compartilhar minha dor. Eu já não sabia mais o que era viver. Meu corpo, marcado pelas gestações seguidas, estava se tornando um esqueleto cansado, e minha mente, uma prisão de angústia. As enfermeiras, frias e impessoais, entravam e saíam sem nunca olhar nos meus olhos. O Dr. Osvaldo aparecia de vez em quando, sempre com aquele sorriso insuportável, perguntando como estava minha gestação e nunca, jamais, demonstrando um mínimo de humanidade. O pior, no entanto, era o que acontecia quando eu dava à luz. Quando o bebê nascia, eu não podia tocá-lo, não podia vê-lo, não podia sequer saber quem estava levando aquele pedaço de mim para longe. O sofrimento era imenso, mas o que me deixava mais arrasada era que não havia mais espaço para sonhos ou desejos. Eu era uma máquina, e minha única função era gerar. Cada vez que o parto acontecia, algo dentro de mim morria. As dores físicas se tornavam insuportáveis e eu me sentia mais vazia a cada vez que o bebê era retirado de mim. Quando finalmente o entregavam para a minha família rica que o comprava, eu ficava sozinha, sentindo uma solidão tão profunda que não sabia mais como sobreviver. O corpo cansado, os ossos estalando de dor, mas a raiva dentro de mim, essa não passava. Ela crescia, se tornava maior do que qualquer sentimento.
E foi nessa raiva que encontrei a força para sobreviver, para não quebrar completamente. Eu estava ali por uma razão: a vingança. Eu sabia que não poderia continuar naquele inferno por muito tempo. Cada vez mais, meu corpo se fragilizava, mas minha mente estava alerta. Eu começava a perceber as falhas na segurança da clínica, os erros que poderiam me ajudar a escapar. Mas não podia fazer nada de imediato, não sem provas. Precisava de provas que me desse a chance de destruir aquele sistema sujo, de colocar os monstros que me exploravam diante da justiça. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Ouvi conversas entre os médicos, os motoristas, os empregados da clínica. Eles falavam de tudo com uma naturalidade assustadora, como se o sofrimento que causavam fosse algo normal, algo esperado. Tudo fazia parte de um ciclo. Eles me tratavam como uma mercadoria, e eu estava cansada de ser tratada como um objeto. Foi aí que percebi que eu poderia fazer algo para reverter isso. Quando um dos médicos deixou uma pasta com informações sobre os bebês, fui até lá e comecei a guardar tudo. Informações sobre a saúde de cada criança, o nome das famílias que as estavam comprando, até os valores pagos. Mas eu sabia que isso não seria suficiente. Eu precisava de algo mais concreto, algo que os deixasse vulneráveis. Naquela noite, depois de mais uma visita do Dr. Osvaldo, uma oportunidade se apresentou. Um dos pacientes trouxe uma câmera Polaroid para registrar o bebê que ele estava levando para casa. Aquele momento, uma fração de segundos, seria o que eu precisava. Fui rápida. Em um movimento furtivo, peguei a câmera e tirei uma foto do bebê recém-nascido, antes que ele fosse levado embora. A foto estava borrada, mas mostrava a criança. Era o que eu precisava. Guardei aquela foto com as anotações sobre a família em um lugar seguro. Mas não parei por aí. Cada vez que um bebê nascia, eu aguardava a chance de capturar a imagem dele. Eu estava criando um arquivo secreto, algo que me daria o poder que eu precisava. E à medida que o tempo passava, minha raiva e meu plano cresciam. Eu estava construindo a minha vingança, peça por peça. Os anos se passaram e minha saúde foi piorando. O cabelo caiu em tufos. Minhas articulações começaram a doer insuportavelmente. Eles me davam injeções para tentar me manter em pé, mas o meu corpo já não aguentava mais. Mesmo assim, eu não poderia desistir. Eu sabia que estava chegando o momento de agir. Estava quase no fim da linha, mas algo dentro de mim me dizia que a justiça estava ao alcance. Foi então que, ao completar 31 anos, eu decidi que precisaria de ajuda. Eu não poderia continuar sozinha. As provas que eu tinha reunido eram sólidas, mas eu precisava de alguém que tivesse o poder de levar isso adiante. Lembrei-me de um jovem advogado que tinha conhecido quando minha mãe estava doente. Ele era sobrinho de uma cliente da minha mãe e sempre falava sobre como as pessoas poderosas se aproveitavam dos mais fracos. Ele se chamava Pedro Rocha. Quando decidi procurá-lo, foi uma viagem sem volta. Fui até Belo Horizonte, sem saber ao certo o que me aguardava. Mas ao chegar no escritório dele, fui surpreendida. O Dr. Pedro, ainda jovem, mas com um olhar firme, ouviu minha história com paciência e ao final me deu uma única certeza. Eu vou ajudar você, Clara. Vamos acabar com isso. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. O Dr. Pedro organizou tudo meticulosamente. Quando finalmente conseguimos reunir todas as provas, ele me chamou para uma reunião. Vamos confrontá-los, disse ele com um sorriso, que mais parecia uma promessa de vingança. O dia da reunião chegou, e o que aconteceu naquela sala foi algo que eu jamais esquecerei. Quando os principais envolvidos chegaram, todos os poderosos que haviam me explorado, foi como se o mundo tivesse parado. O medo estava estampado em seus rostos quando viram o que tínhamos em mãos. Fotos, documentos, provas suficientes para destruir cada um deles. O Dr. Pedro
Com sua calma, começou a falar, e a cada palavra, a cada detalhe exposto, vi os monstros que haviam me destruído ficarem mais e mais pálidos. Eles estavam perdidos. Sabiam que tinham chegado ao fim. Eu, que havia passado mais de 25 anos em sofrimento, agora estava na posição de poder. A vingança que eu havia alimentado por tanto tempo estava prestes a ser realizada. O acordo foi feito. Eles pagariam uma pensão vitalícia para mim. Um valor que me garantiria uma vida digna, longe daquelas garras. O Dr. Pedro havia conseguido o que parecia impossível. Eles assinaram o contrato, e eu saí daquele escritório com o peso da vida inteira tirado de minhas costas. Com o dinheiro da pensão, comprei uma pequena casa em Pyongyang. Comecei a plantar minhas frutas, a viver para mim mesma. E mais importante, passei a cuidar de meus irmãos, a garantir que eles tivessem uma vida melhor. Mas, apesar de toda a liberdade que eu agora tinha, a dor nunca se foi completamente. Nos primeiros anos depois da vitória, vivi em silêncio. A pensão que os Moreira e as outras famílias pagavam nunca atrasou. E com o tempo, comecei a sentir que minha vida finalmente estava começando a tomar o rumo que eu sempre sonhei. Mas o alívio vinha acompanhado de uma dor que não ia embora. Por mais que eu tivesse agora o que precisava para viver, eu ainda carregava as marcas dos anos que passei presa naquela clínica, longe da minha verdadeira vida, longe de mim mesma. Observava os outros, os que tinham suas famílias e um destino traçado, e me perguntava se, algum dia, eu conseguiria sentir o que eles sentiam. A sensação de pertencimento, de ser vista como alguém, e não como um objeto. Eu nunca soube o que era ser mãe de verdade. Os meus filhos estavam espalhados por todo o Brasil, crescendo sem saber quem eu realmente era. Às vezes, quando ouvia falar de um deles, sentia o peito apertado, um vazio que não se preenchia. A dor de saber que nunca poderia estar com eles, de nunca poder abraçá-los, era algo que nenhum dinheiro podia curar. O que mais me incomodava era o segredo que eu carregava. Nunca contei a ninguém, exceto para o Dr. Pedro, que foi o único a saber a verdade sobre o que aconteceu comigo. Meus irmãos, aqueles que eu tanto amava, nunca souberam o que realmente fiz para dar a eles uma vida melhor. Eles achavam que eu trabalhava como enfermeira, que eu estava fazendo o bem para o mundo. Eles nunca desconfiaram. Eu sempre menti, e as mentiras, por mais que parecessem inofensivas, me comiam por dentro. O pior de tudo foi ver o Dr. Osvaldo e os outros envolvidos envelhecerem, morrendo um por um. O poder que eles tinham se dissolveu, e eu sabia que minha vingança não era completa até que eles pagassem de verdade. Mas, com o tempo, percebi que não havia justiça suficiente para apagar o que fizemos uns pelos outros. Eles morreram com o peso do que fizeram, sem saber o que é viver com a alma, torturada pela culpa. Eu já estava com 70 anos quando algo aconteceu que eu jamais esperava. Eu estava em casa, cuidando do meu quintal, quando vi um carro parar em frente à minha porta. Era um carro bonito, o tipo de carro que eu nunca imaginei que alguém usaria para me visitar. Um homem jovem desceu do veículo. Ele parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo tão estranho. Quando ele se aproximou, o mundo parou. "Você é Clara Teixeira?" Ele perguntou. Minha mente deu um pulo. Moreira. Ele disse o sobrenome Moreira. Eu congelei. Era a última coisa que eu esperava ouvir. O que ele queria de mim? Havia tantos anos desde a última vez que o nome Moreira havia cruzado meu caminho. Minha mente começou a trabalhar rapidamente, tentando entender o que estava acontecendo. Ele me olhou com um sorriso, e eu vi algo familiar em seu rosto. Era como olhar para o espelho e ver uma parte de mim refletida de volta. Algo no jeito de andar, na forma de sorrir. Era meu filho. Um dos meus filhos. "Eu sou o Gustavo Moreira", ele disse. E foi como se o chão se abrisse sob os meus pés. Meu coração disparou. Como?
Como ele me encontrou? Como ele sabia? Ele me mostrou uma foto antiga, amarelada, de um bebê recém-nascido. Eu reconheci a imagem imediatamente. Era uma das fotos que eu tinha tirado em segredo anos atrás, antes que o bebê fosse levado para a casa de uma família rica. Meu filho estava ali, diante de mim. Ele me encontrou. Depois de tantos anos, ele sabia. Eu não sabia o que fazer. Eu queria gritar, queria correr para ele e abraçá-lo, mas sabia que não podia. Não poderia romper o acordo que fiz com os Moreira. Mas o olhar nos olhos dele era o olhar de um homem que não sabia o que havia acontecido, mas que sentia a necessidade de me conhecer. E ali, em meio a uma dor antiga, eu vi uma pequena fagulha de esperança. Ele me reconheceu, mesmo sem saber quem eu era. A conversa entre nós foi longa, cheia de silêncio e emoção. Gustavo me explicou como encontrou minha foto, como investigou até descobrir o meu nome, como seguiu todas as pistas para chegar até ali. Eu, por outro lado, contei a ele tudo o que havia vivido. Falei sobre a dor de nunca poder tê-lo abraçado, de nunca poder ser sua mãe de verdade. As palavras fluíam como um rio que finalmente encontrava o seu leito. Ele me disse que, apesar de tudo o que soubera, ele não me culpava. Eu entendo, mãe, ele disse. E foi como se todas as paredes que eu havia construído ao redor de mim caíssem de uma vez. Eu nunca soubera o que era ser chamada de mãe. Nunca soubera o que era ter um filho que me chamasse assim. Quando ele disse aquelas palavras, meu coração finalmente encontrou paz. Nós continuamos nos vendo secretamente. Cada encontro era mais valioso que o anterior. Ele me trouxe seus filhos, meus netos, e por um momento eu pude ver como a vida poderia ter sido diferente se as circunstâncias tivessem sido outras. A dor de ver o que eu perdi nunca desapareceu, mas o fato de saber que um dos meus filhos, ao menos, tinha me encontrado e me reconhecido, me deu forças para seguir. Os anos se passaram desde que Gustavo entrou na minha vida. Ele se tornou parte de mim. E, de certa forma, eu me tornei parte dele. A dor da perda nunca desapareceu, mas eu aprendi a viver com ela. Eu tinha uma nova rotina, uma nova vida, longe dos horrores que passei. E pela primeira vez em muitos anos, me sentia em paz. Eu sabia que não conseguiria consertar o que fiz com meus filhos, mas sabia que tinha feito o melhor que podia, dado o que me foi permitido. Foi numa tarde qualquer, enquanto eu estava em meu quintal, cuidando das minhas plantas e ouvindo o som do vento nas árvores, que tudo mudou. Eu recebi um telefonema. Não reconheci o número, mas a voz no outro lado da linha fez meu sangue gelar. Clara. Teixeira? Era uma voz masculina fria e autoritária. Meu coração disparou. Algo no tom daquela voz me dizia que não seria algo bom. Sim, sou eu, respondi, a garganta apertada. Eu sou Felipe Moreira. Eu sou filho de Dr. Osvaldo Moreira. O nome Moreira foi como um soco no estômago. Eu congelei. Não sabia o que ele queria. Não sabia de onde ele vinha. Mas a sensação de perigo era iminente. Eu sei quem você é, Clara, ele disse com uma calma assustadora. E eu sei o que você fez. Eu sei de tudo. Você acha que pode escapar disso? Pode ir embora, viver uma vida tranquila. Mas o que você fez vai voltar para te assombrar. Eu estava em choque. Minha mente estava à deriva. Como ele sabia? Como ele sabia de tudo? Eu tinha guardado minha história nas sombras, longe de qualquer olhada curiosa. Tentei falar, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu tenho provas. Tenho todas as informações que você e seu amigo, o advogado, acham que estão seguras. Não pense que você pode esconder isso para sempre. Ele continuou, com uma frieza que me cortou. Eu sabia que não poderia deixá-lo ir. Sabia que meu
Passado, por mais que eu quisesse enterrá-lo, ainda estava muito vivo e respirando. Então, a voz dele me fez entender uma coisa. Ele tinha um plano. Ele não estava apenas me ameaçando. Ele sabia que eu não conseguiria mais me esconder. "E o que você quer de mim?" Perguntei, tentando manter a voz firme, apesar do pavor crescente dentro de mim. "Você vai me ajudar a destruir tudo o que você construiu. Vai me ajudar a acabar com o que seu advogado fez. Ou vou expor tudo, Clara. Vou destruir você, sua família e sua vida. Você e seu advogado vão pagar caro por isso." Era claro. Ele estava tentando me intimidar, tentando me fazer jogar todas as minhas cartas fora. Mas havia algo estranho na forma como ele falava. Algo que me dizia que ele não estava apenas tentando se vingar. Ele estava com medo. E aquele medo foi o que me deu a coragem de reagir. "Não vou ajudá-lo", eu disse, a voz agora mais firme, mais resoluta. "Você não sabe com quem está lidando." Fui interrompida por um riso baixo, gelado, do outro lado da linha. "Você acha que tem controle sobre tudo, Clara? Você acha que... está segura? Você está tão enganada. O jogo nunca foi seu. Ele sempre foi meu. E eu só estava esperando a hora certa." Aquelas palavras me atingiram como um raio. Antes que eu pudesse perguntar mais, o telefone desligou. Eu fiquei ali, segurando o aparelho, ainda atordoada com o que acabara de ouvir. A ameaça era clara. Ele sabia do meu segredo. E ele estava pronto para usá-lo contra mim. Naquela noite, uma sensação de pavor se instalou em meu peito. Eu sabia que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo novamente. O medo que eu tentei enterrar por tanto tempo estava de volta. E agora, ele era mais real do que nunca. Nos dias seguintes, tudo parecia normal. Até que, uma manhã, recebi um pacote misterioso, sem remetente, apenas um pedaço de papel dobrado. Meu coração começou a acelerar quando o abri. Era uma fotografia. Não qualquer fotografia. Uma foto de uma criança. Mas não qualquer criança. Era Gustavo. Na foto ele estava pequeno, sorrindo, brincando com uma mulher. A mulher, com cabelos castanhos e feições familiares, estava de costas. Mas eu sabia quem era. Era Dona Beatriz, esposa do Dr. Osvaldo. Mas ela não estava apenas sorrindo para Gustavo, como uma mãe para seu filho. Na foto, ela estava segurando Gustavo, e ele estava com um pedaço de papel no pescoço. Algo escrito em letras pequenas. O que era aquilo? Meu coração batia forte. Eu olhei para aquela imagem e senti que a terra sob meus pés estava desmoronando. Dona Beatriz nunca poderia ter sido mãe de Gustavo. Então, por que ela estava com ele? E mais, o que era aquele pedaço de papel? Eu desdobrei o pedaço de papel na foto e li com as mãos tremendo. Gustavo é filho de Dr. Osvaldo. Não é seu filho biológico, Clara. Eu fiquei paralisada. Não podia acreditar. Gustavo, meu filho, não era meu filho biológico. Ele era, na verdade, filho de Dr. Osvaldo e Dona Beatriz. A mesma mulher que tinha me tratado com tanto desprezo, que tinha sido uma das responsáveis por tudo o que eu vivi. Gustavo não era meu filho. Ele era filho dos Moreira. Eu olhei para a foto e senti uma raiva tão intensa que meu corpo começou a tremer. Toda a minha vida havia sido uma mentira. O filho que eu amava, o único laço que eu achava que ainda tinha com a minha humanidade, era parte de uma trama ainda mais suja do que eu jamais imaginei. O homem que eu pensava ter destruído estava, na verdade, ainda jogando com a minha vida, com a minha dor. A vingança que eu buscava foi substituída por algo mais forte. A liberdade. A liberdade de ser quem eu realmente sou, sem as amarras do passado. E mesmo que a dor nunca tenha se apagado completamente, aprendi a viver com ela, como quem carrega uma cicatriz que, embora visível, já não dói. Minha história, que parecia perdida nas sombras, agora é um testemunho da luta de tantas mulheres que, como eu, foram usadas
descartadas e esquecidas. Mas, por mais que o mundo tenha tentado nos quebrar, ainda estamos aqui e nossa força, nossa história, jamais será apagada. Essa é minha história, se é que posso chamá-la assim. Deixe nos comentários qual seria a sua reação diante de todos esses acontecimentos e diga de qual cidade ou país está falando. Ficarei feliz em saber que minha história percorreu quilômetros afora. Grande beijo da vovó Clara.